Miriam, antes de mais nada, que meu nome, em nome do pessoal que faz aqui o CBN Brasil e de ouvintes que já estão ligando, como Álvaro, Marco Antônio, Solange, Gilney, não é o Gilney que você conhece, todos nós aqui deixando aqui a nossa solidariedade pela violência de que você foi vítima aí de militantes do PT num voo de Brasília para São Paulo. Um abraço, Miriam, nossa solidariedade. Muito obrigada, Sardenberg, obrigada aos ouvintes também. E fica o nosso repúdio a esse tipo de manifestação, que supostamente seria fazer política, mas é um tipo simplesmente de violência. Mas nós somos jornalistas e estamos aqui para fazer notícia e informação. Fazer notícia e comentar a notícia, vamos lá. E a notícia forte da manhã, uma das, ou talvez a mais importante, é que Sérgio Cabral foi condenado pelo juiz Moro a 14 anos de cadeia. Pois é, Sardenberg, é bom a gente entender, porque assim, ficou um pouco confuso o caso do Sérgio Cabral, porque ele está sendo condenado pelo Sérgio Moro, mas todo mundo está ouvindo falar muito do juiz Bretas aqui no Rio de Janeiro. Então é só para entender, ele foi condenado, ele tem 9, ele foi réu, foi declarado réu em 9 vezes, responde a 9 processos, de uma série enorme de acusações que a gente tem acompanhado. Essa primeira é a acusação de propina nas obras de terraplanagem do Comperj. O Comperj, para quem não é do Rio de Janeiro, não está muito ligado nesses nomes que na economia eles gostam de dar, é o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que gastou uma quantidade enorme e está lá parado, né? E ele cobrou propina, então, nessa obra. Agora, há outros processos, 8 processos, acho, com o juiz Bretas, que é da Operação Calicut. É bom lembra, Sardenberg, que quando ele foi preso a primeira vez, ele foi preso numa operação conjunta, entre o juiz Moro e o juiz Bretas. Lembra que foi uma operação conjunta? Ninguém nunca tinha visto isso. 2 juízes mandando uma ordem de prisão. Ele recebeu uma ordem de prisão de 2 juízes, porque uma investigação acontecia lá e outra investigação acontecia aqui na 7ª Vara do Rio de Janeiro, que deu a Operação Calicut. Então tem muitos outros processos pelos quais ele terá que responder. E de tudo isso que se viu, né, desde o enriquecimento ilícito, as compras que ele comprou de bens como joias, roupas, até essas coisas assim, e outras coisas gravíssimas de cobrança de propina dentro dos contratos do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive, o juiz Sérgio Moro disse, vive um momento de penúria. E esse momento de penúria, a responsabilidade é principalmente dos líderes que nos trouxeram até aqui. Eles erraram, o governador Sérgio Cabral não só cometeu esses crimes, mas ele errou na gestão, porque ele endividou o Estado, ele conduziu mal os negócios, ele não aproveitou o melhor momento para fazer uma poupança, para fazer um ajuste, fazer um saneamento numa questão que era central, que é o Rio de Janeiro tem um custo muito grande previdenciário, talvez o maior do país entre os estados, e depois talvez do Rio Grande do Sul, e ele precisava aproveitar aquele momento de boom, é um momento que teve muita arrecadação. Por causa do petróleo? Por causa do petróleo alto, ele recebe royalties e participação especial, e aí ele teria que ter aproveitado isso para fazer um saneamento e consolidar o projeto. Então, no caso do Rio de Janeiro, é uma enorme tragédia, porque ele desorganizou as finanças do Estado, além disso, todos esses sinais completamente explícitos de roubo, de desvio, que apareceram já aí nos vários processos, nas várias investigações, nas várias divulgações já feitas pelo Ministério Público, tudo que pode ser divulgado desse processo. Então, isso aí é o começo da condenação, mas ele será certamente condenado em outros processos. O juiz Sérgio Moro, esse processo aqui, ele virou réu em 6 de dezembro de 2016 e já está condenado. Então, tem outros processos correndo, ele será novamente condenado. O juiz Moro continua com perto daquela sua média de 6 meses, né? Entre tornar réu e dar a sentença em 6 meses, né?
Pois é. Aí, nesse caso aqui, ele pode recorrer ao TRF, e aí ele vai ter que recorrer ao TRF a quarta região, que é no Rio Grande do Sul, que também é muito rápido, dentro do rapidez da justiça, né? Ele é muito rápido, mas demora, os processos são complexos, tem muitos processos já no tribunal recorrendo, e eles têm, na maioria dos casos, confirmado as decisões do juiz Sérgio Moro. Então, ele leva um pouco mais de tempo, eles têm levado 1 ano em média, né? Eles têm levado 1 ano para fazer, eles têm uma fila enorme de processos e eles têm seguido rigorosamente a ordem de chegada. Eles não atropelam, isso aqui é mais importante de passar para frente. Não tem isso, não, eles vão pela ordem de chegada, os processos que chegam lá. Então, eles têm demorado 1 ano. Mas o ex-governador Sérgio Cabral provavelmente vai ser condenado pelo menos em outros desses 8 processos que ainda responde. É uma tragédia de todos os sentidos, porque o Rio não só perdeu seu melhor momento, encomendou essa crise desse tamanho, está em situação de penúria de fato, viu esse roubo em cada uma das operações e, ao mesmo tempo, era um governo que em algumas áreas teve sucesso muito grande, porque escolheu bons secretários, entregou algumas áreas, é como se ele tivesse assim, algumas áreas vão dar certo, eu vou praticar todos esses ilícitos no resto. E a área que deu certo, por exemplo, 2 áreas que a gente pode destacar, deu certo temporário, enquanto estiveram esses secretários no comando, foi o Wilson Risoli na educação, que teve um desempenho maravilhoso, e também José Mariano Beltrame. Então é dramático que a gente tenha perdido tanto nesse processo, ao optar pela má gestão e pela corrupção, ele destruiu um pedaço da chance do Rio de Janeiro, pelo menos temporariamente. A gente vai ter que reconstruir, quem mora aqui sabe que vai ter que reconstruir esse estado. Nesse momento, a gente está vivendo aqui esse momento falimentar, né, no Rio de Janeiro. Então, se esperava essa condenação, eu só queria também fazer essa explicação, né? Porque você fala assim, não, vem cá, mas toda hora é o juiz Bretas que aparece falando, envolvendo o juiz Bretas, ele que toma a decisão e tal. Mas vamos lembrar que no começo ele inclusive ficou preso em Curitiba, no primeiro momento. Não, depois foi trazido aqui para o Rio de Janeiro. E o que é Petrobras vai para Curitiba, né? Que é as outras que são a administração do Estado, todos os ilícitos constatados nos contratos com o Estado, tudo isso fica na Operação Calicut do juiz Bretas. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então, assim, esse é o começo dos processos, né? Esse é o primeiro dos processos, ele certamente será condenado em outros processos e, eventualmente, em algum que não tenha substância, pode não ser, mas o que muito provavelmente se encaminha para ter outras condenações. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Queria registrar aqui vários ouvintes, o Robson, Reginato, Carol, Yara Júnior, todos mandando um abraço para você. Lucila. Os ouvintes são uma maravilha, porque assim, onde a gente anda, a gente sabe, né, Sadebeck? Onde você vai, as pessoas falam, te ouvi falar isso, e te ouvi esse comentário, nesse lugar, naquele outro lugar. Então, a sensação que a gente está é que está sempre junto com todos eles. Agradeço a cada um que mandou mensagem. E o Robson lembra do seu livro, Tempos Extremos, né? Que ela falou, né? Tempos Extremos. É isso aí. Tempos Extremos. Vamos lá, porque vai dar tudo certo. Miriam Leitão, até mais. Até mais. Intervalo.